Rodrigo, são 30 anos de real. A gente pode dizer que o sucesso do plano serviu aí de um bom cabo eleitoral para que o Fernando Henrique se tornasse presidente da República. Agora, como é que o senhor acredita que o sucesso do plano ajudou os outros presidentes que vieram depois dele? Olha, também excelente pergunta. Olha, nós estamos afinados hoje aqui, Rafael. Seguinte, Rafael, de fato, quando o Fernando Henrique ele sai candidato no momento em que hoje presidente, mas na época candidato Lula, lembrando que o Lula tinha perdido para o Collor no segundo turno em 1989, mas aí o Fernando Henrique, ele se candidata no momento em que o Lula tinha para mais de 30%, estou lembrando aqui, salvo melhor juízo, dos números daquele momento, e o Fernando Henrique ainda tinha uma intenção de voto muito pequena. E aí o que acontece? Especialmente Lula, o PT e os economistas no entorno de Lula, economistas do Partido dos Trabalhadores, foram à imprensa dizendo que o plano era eleitoreiro, que o plano não duraria, que o plano não teria a extensão que diziam. Mas o Fernando Henrique continuou debatendo, discutindo e paulatinamente as intenções de voto foram crescendo para o Fernando Henrique. Então, de fato, o Plano Real foi o grande cabo eleitoral do Fernando Henrique. Lembrando que foi o Itamar que assumiu depois da renúncia do Collor, que sofreu o processo de impeachment, que convidou o Fernando Henrique. Então, o Fernando Henrique era, digamos assim, a pessoa certa no momento oportuno. Naquele instante, o Fernando Henrique estava no Nordeste já em campanha. E eu me lembro muito, porque o Fernando Henrique escreveu isso muitas vezes e deu entrevistas. Ele estava num palanque numa região do Nordeste, discursando como candidato à presidência, e as pessoas acenavam com a nota de R$ 1, gritando: vale mais que o dólar, vale mais que o dólar. O Fernando Henrique olha para o seu assessor e diz o seguinte: ganhei a eleição. O assessor fala assim: mas Fernando, não tem como ganhar, o Lula está muito à frente. Como é que você está dizendo que ganhou a eleição? Ele disse: nós conquistamos corações e mentes, porque o brasileiro sempre teve vergonha, ou melhor dizendo, nunca deu muita importância para a sua moeda, e as pessoas agora estão orgulhosas. Então, quando as pessoas levantavam e depois as pessoas fizeram fila depois de levantar o dinheiro para que o Fernando Henrique pudesse autografar a moeda. E ele dizia que não se pode escrever na moeda porque é um crime, mas ele falou: mas o meu nome, a minha assinatura já está na moeda com o ministro. E aí o Fernando Henrique percebeu que estava ocorrendo uma mudança de perspectiva, uma mudança de visão daquilo que estava sendo colocado, e dali para frente ele de fato é eleito no primeiro turno, depois ele é reeleito no primeiro turno, e obviamente que depois do Fernando Henrique nós vamos ter dois mandatos de Lula. Você tem o Lula 1 e o Lula 2, e depois 1 mandato e meio da presidente Dilma. No que isso colaborou para os sucessores? Né? Colaborou no sentido de que Fernando Henrique Cardoso pavimentou uma economia que se estabilizou e ele conseguiu entregar a contenção, debelar a hiperinflação. Então, digamos o seguinte: para o Lula, que especialmente no primeiro mandato pega o mundo que está crescendo, a China crescia muito vigorosamente, isso tudo faz com que o Brasil navegue numa onda muito boa, muito positiva. E eu acho que aí existe algo que um dia talvez o presidente Lula venha a público pedir desculpas, porque durante anos do mandato do Lula e também de Dilma Rousseff, o PT e eles criaram uma narrativa dizendo que o Fernando Henrique havia legado para o Brasil uma herança maldita. Se controlar a hiperinflação e estabilizar a economia era uma herança maldita, o que seria bendita para um presidente como Lula, que terminou com 80% de popularidade, e muito disso se deve à estabilidade que o país tinha por conta das consequências daquilo que foi feito no Plano Real. Não foi só maravilha ali, não tinha só coisas boas. É óbvio que teríamos que fazer muitas reformas e aprofundar outras questões, como reforma do Estado, previdência, tributária, entre outras coisas. Só que foi possível fazer aquilo e, de certa maneira, as consequências do plano não foi apenas positiva para o Fernando Henrique, mas eu diria que ela até foi mais positiva no médio prazo para os dois primeiros, mas especialmente para o primeiro mandato de Lula.